Olá, eu sou Eduardo Figueiroa, Relações Públicas e um comunicador. Nós estamos hoje aqui na Casa 10 Ambientes, uma loja de móveis sob medida e também móveis soltos, localizada aqui na Avenida Ângelo Bolson, uma verdadeira Casa 10 e perfeita. Agradeço, inclusive, aos sócios proprietários, ao Juliano e à Débora e toda a sua equipe por nos receber, mas o papo hoje, posso dizer, que é um boca a boca. E vamos então, conversar com a doutora Isabel Carazo, ela que vai nos trazer aí várias dicas e principalmente o seu conhecimento. Bem-vinda aqui à Casa 10. Obrigada, Eduardo. Estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a Débora e o Juliano por esse ambiente lindo, que vai ficar muito bonito. E quero agradecer a ti também por esse bate-papo tão interessante para solucionar dúvidas, sobre odontologia, tratamento dentário. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito bem. É o seguinte, Isabel, eu inicio falando sobre a questão da sedação consciente. Uma solução para o medo e ansiedade no tratamento odontológico. Eu te faço uma pergunta, O que é a sedação consciente? Sedação consciente veio para a odontologia solucionar o grande trauma dos pacientes, que é o medo de dentista, O medo de dentista, ele está classificado entre os 5 maiores medos do ser humano, Falar em público, medo de altura, medo de animais, bicho, cobra, E o medo de dentista está dentro dos 5 maiores medos, Isso impede as pessoas de tratar da sua saúde bucal. E na odontologia é importante que nós tenhamos a contribuição do paciente para fazer o tratamento, Deixando ele mais tranquilo, sereno, E é importante que o paciente esteja à vontade no consultório. Existem muitos traumas criados na infância, adolescência. A nossa geração, Eduardo, e a geração anterior, ela foi muito traumatizada em função das técnicas não serem evoluídas como são hoje, dos materiais, E chega a sedação consciente, que tranquiliza o paciente, A sedação consciente é uma técnica que a gente utiliza através da inalação do gás. Então, nós temos um aparelho no consultório e, através da inalação do gás, o paciente se sente mais confortável, mas a ansiedade ela diminui a zero, E a gente consegue fazer o trabalho odontológico, o tratamento odontológico necessário para pacientes que têm pavor de dentista, para pacientes que o trauma do branco, Isabel? Exato. O vestir o branco, é tanto que vocês, dentistas, produzem agora alguns looks com cores. Sim. Cores quentes também, Sim. Aproveitando essa deixa que muitos estão curiosos. Mas por quê? Os dentistas deixaram de vestir branco. Talvez seja isso também, Não, eu acho que estamos modernizando o consultório odontológico, Inclusive, estamos modernizando nesse sentido, Usando várias cores de jaleco, para não remeter o paciente a isso, Eu ouço muito assim, se aquele barulhinho da caneta do dentista sumisse, a gente não ia ter tanto medo de dentista. Mas, na verdade, o barulho e o branco, eles remetem a situações desagradáveis causadas anteriormente, E a sedação faz com que a gente consiga fazer o tratamento nas pacientes. Enfatizando, é uma questão, é saudável. Saudável. Não tem nenhuma sequela, pelo contrário, só benefícios. Só benefícios. A sedação, ela não tem contraindicação. Nem de pacientes diabéticos, hipertensos, na verdade é indicado até nesses pacientes. A única forma que a gente não consegue fazer a sedação do paciente é quando ele tem um problema de vias aéreas, porque é a inalação do gás. Tem-se uma máscara que é colocada no paciente, E através disso ele vai inalar esse gás. Em muitos pacientes, eles dormem na cadeira, Mas eles continuam respondendo a estímulos verbais, A gente consegue conversar com o paciente, que é diferente da anestesia geral.
né? Por isso que é sedação consciente. O paciente continua consciente durante o tratamento. Relaxa, tranquiliza-se. Isso, mas o tempo, é muito interessante que o tempo, por vezes nos tratamentos muito longos, né, o tempo do tratamento é muito reduzido. O paciente fica às vezes 1 hora, 1h30, 2 horas numa cirurgia de implante, né, ele relata que para ele faz 10 minutos que ele estava ali. Nossa, incrível então, isso. É uma das coisas importantes também, porque não gera a memória do trauma. Entendeu? Então é reduzida a percepção de tempo, na verdade, né? E como funciona, né? Desde o início, meio e fim. Como é que ele senta, como é que é aplicado, como é que é conduzido, para que as pessoas tenham um pouquinho de noção. A gente faz uma avaliação prévia da saúde geral do paciente, né? Depois dessa avaliação prévia, se ele toma algum medicamento, embora a sedação consciente não tenha interação medicamentosa nenhuma, a gente não precisa, a gente não precisa impedir ou pedir que o paciente deixe de tomar algum tipo de medicação em função de uma condição sistêmica, né? Hipertensão, diabetes, tantas outras, né? Pacientes oncológicos que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, nesse sentido, não precisa se deixar de tomar medicação. A partir disso, o paciente senta na cadeira, a gente coloca a máscara e vai sedando o paciente, né? Vai aumentando a sedação. Cada paciente tem um grau de sedação, né? E que a gente, conversando com o paciente, a gente já consegue, pela nossa experiência, consegue perceber, ele nesse volume de óxido, a gente consegue trabalhar. Isso não significa que a gente não tenha que fazer anestesia. Só que uma das vantagens da sedação consciente é que a gente reduz em quase 50% a anestesia, porque o paciente fica tranquilo e a anestesia ela dura mais tempo, a anestesia dentária ela dura mais tempo. Contribui, que coisa boa, Isabel. Contribui. A gente utiliza para vários procedimentos, né? Ele pode ser feito para tratamento de canal, para restauração, para profilaxia, né? Porque, Eduardo, a gente não sabe o quão traumatizadas as pessoas são em algumas situações, né? Só te relatar que uma paciente, ao chegar na nossa sala de espera, ela começou a tremer. Ao chegar no meu consultório, né? No consultório, ela começou a chorar. Então, fazia 20 anos que ela não ia do dentista. Através da sedação consciente, a gente restabeleceu o sorriso, a autoestima, a vida da pessoa, né? Então, é uma grande evolução da odontologia, a sedação consciente. Eu quero agora, né, abrir um pouco sobre a questão quem pode se beneficiar, né, da sedação consciente. Pacientes que têm trauma, medo, fobia de dentista, tem até uma terminologia, né, odontofobia. Pacientes que têm um limiar de dor muito baixo, né, em que a gente precisa usar muita anestesia, a sedação contribui para a gente usar menos anestesia e conseguir fazer o tratamento, né. Pacientes que têm reflexo do vômito também, que a gente de não conseguir colocar nada dentro da boca, que pode vir a ter quantas coisas, né? Só ajuda. E isso, não tem muito, a gente fomos pioneiros aqui em Santa Maria, né? Utilizamos muito. Benefícios da sedação consciente na implantodontia. É muito dito, diga adeus ansiedade, conforto absoluto, segurança em primeiro lugar e menos memórias desagradáveis. Todos os benefícios são extremamente importantes. Uma coisa que a gente frisa muito, a sedação consciente é muito segura. Por quê? Porque não tem interação medicamentosa, o paciente senta na cadeira, a gente faz a sedação, 5 minutos antes da gente terminar o procedimento, a gente coloca o óxido, o oxigênio, para que ele vá dessedando e ele pode retornar às atividades dele normalmente depois da sedação. Obviamente, com uma cirurgia, o paciente vai ficar em repouso, né? Eu utilizo em todas as cirurgias, principalmente nas cirurgias maiores, dá um conforto maior, e tem a questão do tempo, né? Se uma cirurgia for muito extensa, 2, 3 horas, dependendo da extensão, né? Enxerto ósseo, vários implantes, o paciente tem a sensação de que ficou 20 minutos na cadeira. Nossa, então, incrível. Isso é um dos grandes benefícios. Quanto à questão dos equipamentos e
a habilitação necessária. Não é qualquer profissional que pode aplicar, né? Não, tem que ter uma habilitação, né, pela Basco, um curso que se faz para a gente conseguir fazer esse procedimento. E a gente também tem que ter um aparelho específico, né, que ele é grande, com a máscara, tem que fazer revisão anualmente desse aparelho, mas o mais importante é a habilitação do profissional. Tem que ser feito. A gente fez um curso em 2012. Olha. Estamos há 12 anos já aplicando a sedação consciente e transformando a vida das pessoas, né? Isabel, o que é que vocês escutam, né, dos pacientes? Os relatos são muito emocionantes, assim, né, disso não ter chegado antes à odontologia, né? Pacientes, como te disse antes, né, pacientes que não vinham no dentista, estou aqui porque eu preciso, né? Claro. A gente precisa fazer o check-up odontológico anual, semestral, depende de cada paciente, né? Mas conseguir fazer um procedimento, principalmente cirúrgico, é muito acalentador, né? Claro. O paciente se sentir seguro que não vai sentir nada, ele não vai ter memória disso depois, né? Ele vai conseguir fazer todo o tratamento, cuidar da sua saúde bucal, porque a autoestima é isso, né, Eduardo? A autoestima, a gente muda a vida das pessoas. Muda realmente a vida social dela e familiar quando ela consegue fazer o tratamento, né? Muda a mastigação, ela fica mais efetiva da gente substituir dentes destruídos, né, por implantes, fazer enxerto. Às vezes a gente precisa fazer enxerto, que é o grande medo, né? Mas tem que fazer enxerto ósseo, né? Com a sedação consciente isso fica muito tranquilo, né? O paciente não tem uma memória posterior, é muito bom. Bem, nós estamos concluindo o nosso bate-papo e antes de nós fecharmos aqui, me fala um pouco sobre a localização da tua clínica e principalmente, né, onde mais, quais são os outros canais que as pessoas que estão nos acompanhando agora podem obter mais informações a respeito dos teus trabalhos. Meu consultório fica na Policlínica Wilson Aita. Vocês também podem me encontrar no canal do Instagram, Doutora Isabel Carazo, no Facebook, Doutora Isabel Carazo, tem um site, Doutora Isabel Carazo, e no YouTube, Doutora Isabel Carazo. Temos todos os canais digitais disponíveis, tem muito conteúdo lá para se informar, tem muita dúvida, a gente coleta várias dúvidas dos nossos pacientes para produzir esse conteúdo e informar a população. Espero vocês lá. Muito obrigado, Isabel, pela tua participação aqui conosco, né? E agradeço especialmente a Casa 10 Ambientes que nos acolheu nesse dia maravilhoso e toda a sua equipe. Eduardo, prazer imenso estar fazendo isso contigo. Espero que a gente possa fazer mais vezes, né? Isso é extremamente importante. Quero agradecer mais uma vez a Débora e o Juliano, sócios proprietários aqui da Casa 10, esse ambiente lindo. E também agradecer a vocês que nos acompanharam nesse podcast. Até a próxima.